São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Primeiro-Ministro destaca impacto da estrada Achada Grande Lagoa em Santa Catarina de Santiago na melhoria da vida da população. PSV diz que medidas de mitigação da crise anunciadas pelo governo para o setor empresarial não saíram do discurso. Ministro da Saúde garante que a China vai financiar a construção do bloco de maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa. Empresa estatal de hidrocarbonetos diz que Moçambique pode ser alternativa ao gás russo. Crioula News. Sociedade. O Primeiro-Ministro considerou importante e estruturante a construção da estrada de Achada Grande e Palha Carga entre Picos de Reda e Chá de Lagoa em Santa Catarina, por beneficiar tantas pessoas desta localidade como também, portanto, da economia local. A estrada, que tem uma extensão de 12 km, com plataforma de 6 metros, sendo a faixa de rodagem de 5 metros, 2 bermas de 0,5 metros cada e raio mínimo 2 curvas em planta de 20 metros, resulta de um financiamento do Banco Mundial e do Governo de Cabo Verde num investimento de 370 mil contos. Piso e alcatrão, construção de muros, drenagens, obras hidráulicas, sinalização e segurança são as principais atividades a serem desenvolvidas. As obras de construção e reabilitação dessa infraestrutura rodoviária, segundo o Governo, visa melhorar a acessibilidade e potenciar o desenvolvimento agropecuário através de melhoria de condições de tráfego e distribuição de produtos. É uma obra estruturante e importante para a comunidade, abarca e abrange 5 localidades. Ele é importante para Santa Catarina, para Santiago Norte, porque nos desencrava uma localidade onde pessoas tinham dificuldade de circulação, dificuldade de fazer com que carros circulem nas condições de estrada que tinha, dificuldade de pessoas vão para centro de cidade, vão para posto de saúde ou para centro de saúde, meninos vão para a escola. Isso tudo fica resolvido com estrada de qualidade, que também cria melhores condições também para a própria economia ali de zona e da região, porque fica mais fácil de transporte de mercadorias. Segundo o chefe do Executivo, todas as dificuldades outrora enfrentadas pela população, condutores e alunos ficaram resolvidas com a construção e reabilitação dessa obra, que considerou ser uma estrada com qualidade e segurança. Correia Silva destacou ainda o impacto dessas obras na facilitação de circulação das viaturas, na redução da pobreza, na criação de oportunidades na economia local e também na economia regional, tendo em conta, segundo ele, a via de facilitar o transporte das mercadorias. Ele é ganhos enormes e que as pessoas que vivem ali nas zonas ali estão avaliando muito mais do que nós, porque esse que tem vivência de dia a dia e tem uma diferença muito grande relativamente àquilo que tinha antes e aquilo que passa a ter a partir de agora, porque ele é mais do que apenas estrada, ele leva condições de melhoria de vida de pessoas e também uma forma de reduzir a pobreza, né? E de criar condições para as pessoas terem melhor oportunidade de vida ali na Santa Catarina, Santiago Norte e particularmente nas localidades tudo contemplado. Por sua vez, a chefa do Executivo Municipal de Santa Catarina disse acreditar que com este desencravamento das localidades, os moradores vão passar a ter o mesmo nível de oportunidades dos que vivem no centro da cidade e da Somada. O primeiro impacto tem a ver com o desencravamento de zona. Hoje, pessoas estão com o mesmo nível de oportunidades, à semelhança de quem está arriba de centro de cidade. Por quê? Porque hoje pessoas que têm estrada difícil, que têm acesso difícil e não tem que pensar também no desenvolvimento da economia local. Porque isto também promove também promove escoamento de produtos, mas também para o próprio produto chega ali na comunidade. Hoje, aquela estrada ali acaba por desenvolver aquilo que não chama identidade e sentimento de pertença. Pessoas que sentem necessidade de estar para morar no centro de cidade, porque hoje está bem morado, com estrada seguro. No entanto, Ulisses Correia Silva regressa esta terça-feira, 26, para presidir o ato de lançamento oficial do projeto de rede de percursos pedestres da Ilha de Santiago, a ter lugar no Salão Nobre de Paço dos Conselhos, em Assomada, e a partir das 15 horas, e a inauguração do Centro de Saúde da Assomada, erguido no bairro de Chano Santos, no Espemi, aprazado para as 17 horas.
Tempo agora para atualizarmos os dados da Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou mais 6 casos positivos de Covid-19 nas últimas horas, num total de 392 amostras, pelo que o país passa a contabilizar 62.078 infecções acumuladas. De acordo com o boletim epidemiológico, os 6 novos casos foram diagnosticados em São Miguel 1, Mosteiros 2, Sal 1 e Boa Vista 2. Conforme a mesma fonte, a taxa de positividade se situa em 1,5%, enquanto o número de recuperados foi de 27, nomeadamente em São Miguel 3, São Felipe 1, Mosteiros 6, Ribeira Grande de Santo Antão 4, São Vicente 4, Sal 3, Ribeira Brava de São Nicolau 3, Boa Vista 2 e Maio 1. Com esses dados, o país passa a contabilizar 121 casos ativos, 61.493 casos recuperados, 409 óbitos, 46 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62.078 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde disse que as medidas de mitigação da crise anunciadas pelo governo para apoiar as empresas não saíram do discurso e que os empresários querem ações concretas. O líder do PSV, que falava à imprensa momento após se reunir com a Câmara do Comércio de Sotavento no âmbito da preparação do debate sobre o Estado da Nação, que se realiza no dia 31 de julho, afirmou ainda que, ao invés de um setor sufocado, falaria de um setor com dificuldades imposta por um contexto extremamente difícil para todos. Acho que em Cabo Verde entrou na moda para falar de muitos milhões e quando se fala desses milhões para a população, a ideia com a qual se fica é que há muito dinheiro e que esse dinheiro não chega ao destinatário. Para a população, os milhões passam por cima e passam muito longe, não chegam aos destinatários que deveriam beneficiar desses milhões, frisou o presidente do PSV. Rui Cimento defendeu ainda que os empresários, enquanto promotores e dinamizadores da economia nacional, precisam de incentivos, meios, recursos e políticas para cumprir o seu papel e ajudar o país a enfrentar a situação. Este plano do governo neste contexto de crise é desajustado da realidade. As pessoas precisam de sobreviver, as pessoas precisam de pão para suas famílias. Antes de se formalizarem, vão lutar, batalhar para garantir um pão de sustento para suas famílias, disse Rui Cimento, quando está a comentar do recente estudo que apontou que menos de 10% dos vendedores do mercado de Sucupira na cidade da Praia têm contabilidade organizada e estão inscritos no Instituto Nacional de Previdência Social. Crioula News Economia. A Bolsa Cabo Verde Digital registrou um aumento de participação de mulheres de 22% para 32% desde a primeira edição dos 150 projetos de base tecnológica que já passaram para este projeto que visa promover o empreendedorismo digital. Esta informação foi avançada à imprensa pelo coordenador do programa Milton Cabral no âmbito de um evento de acolhimento de 50 promotores dos 25 projetos de base tecnológica que marca o início da terceira edição do programa. Segundo explicou, a Bolsa posiciona-se na etapa de vida denominada de embrionária, ou seja, a fase em que estimula ideias ou projetos de modo a ganharem estrutura e possam evoluir para novas etapas. Neste sentido, apontou que o propósito de Bolsa é estimular o empreendedorismo através da criação de empresas, de formalização de startups ou através da entrada do mercado de trabalho ou do encaixe de projetos também inovadores de base tecnológica. O secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, por sua vez, sublinhou a importância do aumento de percentagem de mulheres a participarem na Bolsa Cabo Verde Digital, considerando ser fundamental o envolvimento de jovens mulheres no negócio digital em Cabo Verde. Conforme afirmou, muitos deles, infelizmente, não vão ter sucessos, mas assegurou que o governo acredita que o insucesso também é caminho para o sucesso, daí que considera ser importante criar esta mentalidade, esta cultura de que quando mais se falha, mais próximo está do sucesso. A terceira edição da Bolsa Cabo Verde Digital contou com a participação de empreendedores de 5 ilhas, nomeadamente Santiago, São Vicente, Santo Antão, Fogo e Sal, sendo a última estreante no programa. Crioula News Cultura.
O poeta e escritor Cursino Fortes foi homenageado pelo governo em cerimónia realizada no Jardim Jorge Barbosa, no Ministério das Finanças, enquanto ilustre figura do mundo econômico e financeiro cabo-verdiano, 7 anos passados do seu passamento. O autor da obra Pão e Fonema foi descrito pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, como o poeta maior e uma das grandes figuras que marcaram simultaneamente o mundo da economia, das finanças e da cultura. Só tem futuro um povo que souber valorizar a sua história e o seu passado. Valorizar a história e o passado implica valorizar as figuras e os autores desta mesma história. Isto apenas engrandece Cabo Verde, referiu o vice-primeiro-ministro, para quem Cursino Fortes representa uma figura marcante na história económica, mas também cultural cabo-verdiana. O poeta do Pão e Fonema, 1974, D'Árvore e Tambor, 1986, Das Pedras do Sol e Substância, 2001, foi ainda traçado por Olavo Correia como aquele que fez uma ruptura com a claridade e que, juntamente com os outros dois grandes poetas, Arménio Vieira e João Vário, imprimiram uma mudança e provocaram uma ruptura na forma e no conteúdo de se fazer a poesia neste país. Ao apresentar as obras, A Cabeça Calva de Deus, A Secura do Céu, como dois marcos que acompanharam e acompanham Cabo Verde desde sempre, bem representados na poesia cabo-verdiana e na poesia do autor. Correia descreveu Cursino Fortes como um poeta que ajudou a criar o ímpar, enquanto a primeira instituição privada seguradora no país. Enquanto isto, Yolanda Monteiro, sobrinha do homenageado, usou a da palavra em apresentação da família para agradecer ao governo pelo feito, tendo considerado que com esta homenagem, hoje a dor pela sua perda suavizou apenas um pouco, ainda que a saudade sempre persista, vivida e sentida, portanto, enquanto desafia a família a sobreviver. A homenagem ao poeta singular contou ainda com um concerto animado pela artista Sandra Horta e sua banda e declamação de poesia com Ngozi Nili. Crioula News. Cooperação. O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, anunciou que o bloco de maternidade e a pediatria do Hospital Batista de Souza, em São Vicente, vai ser financiado pela China no montante de $18 milhões. A revelação foi feita pelo governante na cidade da Praia, à margem da cerimónia da entrega de donativos e equipamentos hospitalares da cooperação chinesa em Cabo Verde, que assegurou que a primeira pedra será lançada ainda no decorrer deste ano. A China é que vai financiar na totalidade e até ao final deste ano o projeto já estará em condições de se iniciar, referiu o ministro, que disse que se trata de um grande projeto para a região norte do país. Segundo Arlindo do Rosário, com o término das obras do bloco ambulatório com o Centro da Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha, o projeto de arquitetura do novo Centro de Saúde de Monte Sossego e com a construção desta nova infraestrutura, a região norte passará a ter um verdadeiro complexo hospitalar. Por seu lado, considerou que a cooperação entre a China e Cabo Verde tem sido exemplar, uma vez que ao longo desses anos tem ajudado o país a nível da assistência técnica, da prestação de cuidados, mas também de formação de intercâmbios. Nós também temos enviado funcionários e estudantes para a China, também para fazerem pós-graduação, mas queremos reforçar ainda mais, sendo que há toda a abertura da parte da China para reforçar da cooperação, mas não passa só pelo setor da saúde, apontou. Na ocasião, disse ainda que neste momento as duas partes trabalham juntamente com o Parque Industrial de Macau para a implementação de medidas tradicionais chinesas, como o tratamento alternativo à medicina convencional. Os materiais doados ao Hospital Agostinho Neto na Praia estão orçados em mais de 4 mil contos. Tempo agora para irmos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com notícias internacional e desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM 94,9. Já procuraste aplicativo de Crioula FM?
Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa Gossi e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News e vamos atualizar as notícias internacional e desporto. Crioula News Internacional. A empresa nacional de hidrocarbonetos, ditado pelo Estado moçambicano, admitiu a hipótese de o país responder às crescentes necessidades de gás na Europa devido à incerteza em relação ao fornecimento russo na sequência da invasão da Ucrânia. Com a situação da guerra na Ucrânia, no mercado europeu aumentou a demanda por gás. Uma das formas de acelerar para que o nosso gás chegue ao mercado é usar uma segunda plataforma flutuante, similar à que já está aqui em Moçambique, disse o administrador executivo comercial da empresa nacional de hidrocarbonetos, Pascoal Macumbe Júnior, citado pela agência de informação moçambicana. Macumbe Júnior afirmou que uma segunda plataforma flutuante de produção de gás natural liquefeito iria juntar-se a uma infraestrutura idêntica que já existe, mas em Moçambique, caso o país tivesse que ser parte da solução para o déficit energético provocado pela guerra Rússia-Ucrânia. O tempo de construção de uma eventual segunda unidade flutuante seria de 3 anos, menos 2 em relação ao tempo que durou a construção da unidade, que já arrancou com o carregamento de hidrocarbonetos como forma de ganhar tempo e acelerar a produção do gás, acrescentou. Na última semana, o embaixador cessante da União Europeia em Moçambique defendeu que o gás natural de Cabo Delgado está entre as alternativas no plano de Europa se diversificar fonte de energia face à limitação provocada pela invasão russa da Ucrânia. Segundo o diplomata, com a invasão da Rússia na Ucrânia, a Europa chegou à conclusão de que não pode confiar nos parceiros antigos. A Rússia, entre a maior exportadora de gás do mundo e que é autoritário e usa o gás como instrumentos de guerra, estando a evitar reforços para garantir fontes alternativas. Embora o gás dos 3 projetos até agora aprovados já tinha destino a Moçambique, dispõe de reservas comprovadas de mais de 180 toneladas de peixe cúbico, segundo dados do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Crioula News Desporto. O ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto defendeu a sensibilização de jovens para a questão de igualdade de género, em concreto a questão de violência baseada no género através do desporto. Carlos Monteiro falava à imprensa à margem de uma visita realizada ao Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género, com o propósito de conhecer melhor a instituição e inteirar-se dos projetos e programas em curso, analisar os desafios e ganhos alcançados nos últimos anos na área de igualdade do género. O governante defendeu uma boa abordagem à questão do género de forma transversal, articulada e trabalhada em parceria com outros setores. Pensamos que é um caminho a seguir e estamos aqui para dar o nosso contributo e mostrar o trabalho feito e que podemos fazer daqui para frente. O desporto é, por excelência, um setor onde se aborda sempre a questão da igualdade do género e, a partir daí, sensibilizar os jovens rapazes, adolescentes, jovens adultos, a questão de tratamento igualitário da mulher, acrescentou, portanto, o vice. A partir daí, continuou, os jovens rapazes começam a perceber que o mesmo caminho que eles percorrem também pode ser percorrido por uma mulher e em pé de igualdade um com os outros. Crioula News. Pomos um ponto final nesta edição do Crioula News. Voltamos amanhã. Fiquem bem. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. Crioula FM. Aqui você tem companhia. Seu rádio está ligado. Todos querem fazer igual. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre disjunto. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia.
Crioula FM. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.